Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Jess, do Jess Lerate. Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Nossa, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, na verdade faz 2 semanas, porque eu andei meio doente, aí teve o vlog. Gente, hoje eu deveria estar assim, nossa, falando com o meu microfone, com o condensador, e você lá, assim, escutando e vendo esse vídeo maravilhoso, assim, tipo, no seu fone de ouvido, ou na sua televisão, falando assim, nossa, gente, o áudio do vídeo da Jess tá maravilhoso, porque ela comprou um microfone novo. Mas assim, gente, é a segunda vez que eu compro um microfone e é a segunda vez que acaba não dando certo. E futuramente a gente vai ter um vídeo com um microfone e um áudio maravilhoso. Então, esperem que esse daí vai ter, tá bom? Você fique do seu lado, eu fico aqui, mas você não me morda. Pode ser? Combinado? Bom, gente, o vídeo de hoje é pra gente conversar sobre um autor muito queridinho aqui no Brasil. Um autor russo muito querido aqui no Brasil, e é o Dostoiévski. Eu vou mostrar pra vocês essa minha coleção maravilhosa da editora 34, que é a obra completa do Dostoiévski. Bora lá? Ai, meu Deus! Mas você não me morda. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês o box. Da última vez eu mostrei pra vocês da Clarice Lispector. Hoje eu tô aqui pra mostrar esse do Dostoiévski, que alguém tá tentando me morder, vocês estão vendo? Então eu vou mostrar pra vocês, gente, aqui por ordem de publicação, certinho. Vou mostrar todas as obras. Também no finalzinho eu vou mostrar também o box, que é maravilhoso. Tem uma qualidade incrível. E é isso, então vamos começar. E obviamente eu também vou comentar quais livros eu já li, quais livros estão, assim, prioritariamente na minha lista, assim, tipo, eu quero muito ler logo esse livro específico do Dostoiévski. E vamos lá, gente, vamos lá. Ok, eu não vou conseguir carregar ele agora, mas eu vou mostrar pra vocês. E também vou contando algumas fofocas pra vocês que eu sei. Eu sei que o Dostoiévski, por exemplo, se formou em matemática. Vocês sabiam disso? Eu fiquei chocada quando eu soube disso. E o primeiro livro dele que foi publicado é Gente Pobre, em 1846. Esse livrinho aqui, vocês já leram Gente Pobre? Eu ainda não li Gente Pobre. A única pessoa que leu aqui em casa foi o mozão, tanto que dei uma marcaçãozinha aqui. Eu ainda não li esse livro, quero muito ler. Daqui, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é a edição, esse aqui é o desenho. Ela é dessa cor e ele é desse tamanho. Então, esse aqui é Gente Pobre, é uma tradução pós-fácil de notas de Fátima Bianchi, ou Bianchi, não sei como é que se pronuncia. Mas vou deixar o nome da tradutora aqui pra você ver. Então, tá aqui, Gente Pobre, foi o primeiro livro do Dostoiévski. O segundo foi O Duplo. E uma coisa muito interessante que eu sei, que Gente Pobre fez muito sucesso quando lançou. Teve um primeiro lançamento maravilhoso. O Duplo foi publicado em 1846 e eu sei que o Duplo não teve o mesmo recebimento que Gente Pobre. Então é uma coisa muito interessante, né? O primeiro livro do Dostoiévski teve uma recepção tão boa, em compensação o segundo não. E isso é algo que eu acho muito interessante na biografia do Dostoiévski. Tem livros dele que você vê que foi um sucesso logo quando foi lançado. Em compensação, outros são muito, muito criticados, fortemente mesmo. Tipo, na época, gente, o pessoal, assim, só teve críticas negativas. Claro que teve gente que gostou, mas as críticas negativas foram muito superiores. Isso aconteceu, infelizmente, com o Duplo. Eu também ainda não li. Aqui tá o Duplo. Ele é desse tamanhinho, vou mostrar pra vocês. E é dessa cor. A tradução é do Paulo Bezerra e o desenho do Alfred Kubin. Aqui o Duplo. O terceiro livro é Crônicas de Petersburgo, foi publicado em 1847 e eu vou mostrar pra vocês esse livrinho aqui que eu acho muito lindo e eu já tentei ler esse livro uma vez. Na verdade, aqui a gente só tem realmente crônicas, porque eu não sei se vocês sabem, o Dostoiévski, ele teve por um momento da vida dele, por um momento não, por anos e anos da vida dele, junto com o irmão dele, eles tiveram um jornal. E aí eles publicavam várias coisas, obviamente, mas o Dostoiévski publicava muitas crônicas. Eu ainda não finalizei Crônicas de Petersburgo, mas uma coisa que é muito interessante é que aqui a gente vê um Dostoiévski muito reclamão, gente. Tipo assim, em Petersburgo não tá recebendo estrangeiro, ou Petersburgo não tá tendo a visibilidade que ele gostaria. E aí logo depois ele fala assim, nossa gente, mas tá cheio de estrangeiro aqui. Então aqui a gente tem um Dostoiévski bem reclamão. Eu ainda não finalizei esse livro, mas assim, eu vou deixar Crônicas do Dostoiévski um pouquinho pra depois. O quarto livro do Dostoiévski é A Senhoria, de 1847. Aqui a gente tem A Senhoria. Ela é desse tamanhinho, dessa cor na lateral, essa aqui é a parte de trás. A tradução é da Fátima Bianchi também e as gravuras do Paulo Camilo Pena. Esse livro aqui eu ainda não li também.
Se você já leu especificamente algum desses livros que eu ainda não li, pode falar, gente. E, por favor, me digam por que vocês gostaram tanto. Que aí vai que, de repente, eu pego um livro específico que não é tão famoso, como, por exemplo, A Senhoria, e vou e passo na frente de outros livros um pouquinho mais famosos dele, alguns contos, umas novelas mais famosas do Dostoiévski. Mas tá aqui. O quinto livro é Noites Brancas, de 1848. Gente, Noites Brancas eu já li, e foi o primeiro livro do Dostoiévski que eu li. Tá aqui, nessa edição aqui, muito lindinha, Noites Brancas. A lateral dela é dessa cor, a parte de trás é assim. E esse aqui é Noites Brancas. Noites Brancas é muito bom. Noites Brancas a gente vai ter um personagem aqui que tá muito triste, que não consegue entrar em um relacionamento. E aí ele encontra uma mulher, e aí ele vai, e eles conversam, cria um relacionamento lá. Você acha que vai ter todo um ápice de uma história. E aí o Dostoiévski vai e fala assim: não. Então, Noites Brancas a gente passa muita raiva e a gente acha muito fofinho os momentos, mas no final você realmente acaba mais decepcionado, assim, com... Não decepcionado com a escrita ou com a história ou algo assim, mas você se sente frustrado com o fim que é a história, que eu não vou dar spoiler, obviamente, mas você se sente... Dostoiévski, gente, Dostoiévski, você sabe que você sempre vai encontrar uma coisa muito triste, certo? Então, aqui também você vai encontrar algo muito triste, mas uma coisa que me encantou muito em Noites Brancas em específico é que logo no início, eu não sei porquê, mas ficou muito na minha cabeça um trecho muito específico, que ele tá descrevendo as cores das casas, que esse personagem, nosso personagem principal, tá passeando lá em um determinado local, e aí tá vendo várias casas, e essas casas têm várias cores. Essa descrição específica das cores das casas foi algo que me chamou muita atenção, e eu não sei porque até hoje, acho que 2 anos depois de ter lido esse livro, isso ficou na minha cabeça até hoje. Então, e se você quiser começar a ler Dostoiévski, Noites Brancas é uma ótima pedida. Depois de Noites Brancas, ele lançou Nietotka Niezvanova. Nossa, valeu a tentativa, né? Ficou um russo horrível, mas assim, eu tentei. E é esse livrinho aqui, publicado em 1849. É um romance único dentro da obra de Dostoiévski e inovador em sua época por pronunciar algumas descobertas da psicanálise, né? Afinal, Dostoiévski, como a gente bem sabe, é uma pessoa que é um autor que foi muito importante para a psicanálise, principalmente para outros pensadores logo nos anos posteriores, obviamente. Então tá aqui, esse aqui eu ainda não li também. Logo depois desse a gente vai ter Um Pequeno Herói, publicado em 1857, aqui nessa edição. Essa lateral dele azulzinha, e esse é o tamanho do livro, é bem curtinho. Esse livro aqui, que eu estou lendo aqui atrás, foi redigido entre julho e dezembro de 1849, quando o autor se encontrava no cárcere da fortaleza de Pedro e Paulo, em Petersburgo, à espera da sentença que o desterraria para a Sibéria. A novela Um Pequeno Herói nada revela das terríveis condições em que foi escrita. Uma coisa muito interessante também, se você não sabe, o Dostoiévski, ele foi preso, na verdade ele quase foi morto, ele estava lá naquela fila, ele foi condenado à morte, na verdade, e é muito interessante porque ele foi condenado à morte porque acreditavam que ele tinha um posicionamento político, e aí ele acabou sendo preso, e aí ele foi condenado à morte, e aí quando ele estava, tipo assim, na fila, gente, pra essa situação, pra essa ação, mandaram o Dostoiévski sair, e ele não foi solto, mas ele foi pra Sibéria. Então eu fico imaginando o quão essa situação deve ter mexido tanto com o psicológico do Dostoiévski. Você se vê assim, à beira da morte, você saber, amanhã eu vou morrer, e aí você se preparar, e você tudo aquilo, e aí você vê realmente aquilo acontecer com outras pessoas na sua frente, você tá numa fila, gente, você tá numa fila. Então, daqui pra trás, vocês vão apenas ser presos, na verdade, vocês apenas vão ser enviados pra Sibéria e vão ser presos. É uma coisa assim meio surreal, se você parar pra pensar. Meio surreal não precisa parar pra pensar, né, pra entender o quão surreal e quão traumático uma situação dessa deve ter sido pro Dostoiévski. Depois do Pequeno Herói, a gente vai ter esse livro aqui chamado A Aldeia de Stepanchikov e Seus Habitantes. É uma tradução do Lucas Simone e desenhos de Darel. Ah, eu não falei, esse aqui, gente. Noites Brancas, a tradução do Nivaldo dos Santos. Esse aqui, Nietotka Niezvanova. Ai, gente, pelo amor de Deus, valeu a tentativa, vai. Tradução do Boris Schneiderman. E O Pequeno Herói, a tradução da Fátima Bianchi. E essa aldeia do...
Ai, gente, que difícil! E essa aqui é a tradução do Lucas Simone, como eu falei pra vocês. Tem esse livrinho aqui, nesse tamanho aqui. E nessa edição muito linda. Esse livro aqui é um romance e ele marcou a volta do Dostoiévski ao mundo da literatura após quase 10 anos de exílio na Sibéria, como eu falei pra vocês. Idealizada primeiramente como uma peça, a obra revela uma faceta cômica do autor, inspirada tanto nos textos como na figura de Gogol. Essa referência aparece não apenas na ambientação, mas também no memorável personagem. Não vou saber como é que se pronuncia exatamente o primeiro nome dele. Segundo Thomas Mann, uma criatura cômica de primeira grandeza, irresistível, equiparável às de Shakespeare e Molière. O antigo bufão que passa a tiranizar de maneira mais absurda a casa em que vive como agregado. Então, esse aqui é outro livro do Dostoiévski, logo depois quando ele volta desse exílio da Sibéria. Em seguida, a gente vai ter um livro que tem dois sonhos, O Sonho do Titio, de 1859, e Sonho de Petersburgo, em verso e prosa, de 1861, que vem exatamente nessa edição aqui. Esse aqui é o tamanho dele, eu também ainda não li. O primeiro livro, O Sonho do Titio, de 1859, ele foi escrito justamente no ano que o Dostoiévski voltou para São Petersburgo, após o período do exílio na Sibéria, como eu falei para vocês. E já em Sonho de Petersburgo é um folhetim de 1861. Então tá aqui o nosso outro livrinho do Dostoiévski. Logo em seguida a gente tem um dos mais famosos dele, e eu tô falando de Memórias do Subsolo. Esse eu ainda não li, não estou preparada, eu acho, para tanta tristeza aqui que a gente vai ter nesse livro aqui em específico. Ele foi publicado em 1864 e tá aqui a nossa edição de Memórias do Subsolo. É uma tradução do Boris Schneiderman. O anterior é a tradução do Paulo Bezerra. Então tá aqui o nosso livrinho, tradução do Boris Schneiderman. Outro livro também é O Crocodilo, esse aqui, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, tradução também do Boris Schneiderman nesse livro aqui. Eu acho muito legal esse livro aqui porque tem uma capa muito bonita. Numa sofisticada galeria de lojas em São Petersburgo, um funcionário público é engolido vivo por um réptil exposto à visitação. Com este acontecimento insólito, Dostoiévski inicia O Crocodilo, um conto imprevisível que mais de 100 anos depois continua a intrigar os leitores, tanto pela sátira impiedosa à burocracia, como por sua crítica à concepção de progresso em voga na Rússia. Então é muito interessante a gente ver um Dostoiévski um pouco mais engraçado, um pouco mais cômico, um pouco mais irônico nas suas críticas. Eu acho que também é uma maneira muito interessante de você conhecer outras facetas do autor, né? Porque a gente só tem uma faceta muito mais famosa dele, que é aquela faceta bem triste, bem depressiva de Crime e Castigo. O Crocodilo é de 1865 e o outro também, que vem Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, é de 1863 e tá tudo junto aqui nesse livro aqui. Logo em seguida a gente vai ter o mais famoso do Dostoiévski, eu estou falando de Crime e Castigo, o livro que eu abandonei no ano passado, sim, tá aqui ele com as minhas marcações que eu li até a metade. Crime e Castigo foi publicado no ano de 1866. É assim, gente, junto com Os Mãos Karamazov, Crime e Castigo é o mais famoso. A gente vai ter o nosso personagem principal aqui, as suas dores, as suas lamentações, os seus pensamentos sobre se comete ou não comete um crime. A gente sabe que ele vai cometer, e aí a gente vai acompanhar ele nas suas implicaturas do que se passa pela cabeça dele depois do que acontece. Enfim, Crime e Castigo, nessa edição, eu acho muito linda essa edição. É uma edição primorosa e a tradução do Paulo Bezerra e gravuras de Evandro Carlos Jardim. É uma tradução que, assim, quando eu li, eu achei uma tradução maravilhosa. Gosto muito das traduções do Paulo Bezerra, sempre são traduções muito boas do russo. E Crime e Castigo também eu indico muito se você quiser ler. Nessa edição aqui também é muito boa. Logo em seguida a gente vai ter Um Jogador aqui do Dostoiévski, nessa edição muito linda. Eu acho essa edição muito linda mesmo. Essa cor dela tá maravilhosa. E O Jogador, ele foi publicado em 1867. No início de outubro de 1866, Dostoiévski estava imerso em dívidas e ele encontrava uma situação limite. Ou ele entregava um livro para o editor dele, no máximo até dia 1º de novembro, ou ele perderia o direito a qualquer remuneração por suas obras pelo prazo de 9 anos. E aqui nesse livro ele vai receber a ajuda da segunda esposa dele. O escritor lançou mão de uma experiência nas mesas de roleta, iniciado anos anteriores, ao lado de sua amante, Polina Suslova, para produzir em pouco mais de 20 dias esta obra vertiginosa, Um Jogador. Eu ainda não li também, e a tradução do Boris Schneider. O Idiota foi publicado em 1869, nessa edição aqui primorosa, com tradução do Paulo Bezerra e desenho do Oswaldo Guild. Aqui a gente vai
Tem algumas ilustrações, como vocês sabem. Enfim, é uma edição muito primorosa também, O Idiota. Eu ainda não li também, vou deixar aqui no cantinho. Vai ter O Eterno Marido, e esse livro eu já li. Ele foi publicado em 1870. Aqui eu acho muito interessante como Dostoiévski ele vai falar muito sobre encontro, sobre essa ideia de marido, sobre essa ideia de eternidade. Eu gosto muito desse livro aqui. Se você quiser começar a ler Dostoiévski também, é uma ótima porta de entrada para Dostoiévski. Então, tá aqui O Eterno Marido, é tradução do Boris Schneiderlin. Depois de O Eterno Marido, Dostoiévski publicou Os Demônios em 1872. Esse aqui é o livro, é a tradução do Paulo Bezerra, desenho do Cláudio Mubarak. Tá aqui o livro. E ele é desse tamanhão aqui, eu também ainda não li. Gente, sério, se vocês toparem, eu acho que eu iria amar assim, não todos os livros especificamente, mas a pessoa a gente fazer uma super maratona de vários livros do Dostoiévski, talvez começando pelas novelas, eu acho que seria incrível. Então, se vocês toparem, por favor, me avisem, porque eu estava muito pensativa em organizar isso para o segundo semestre. Eu acho que seria muito, muito, muito bom mesmo. Em 1873, um ano depois de Os Demônios, aqui a gente vai ter essa novela bem curtinha aqui, é um livro bem pequenininho. Eu adoro essa cor, lateral é lindíssima. Aqui é a tradução do Paulo Bezerra, desenho do Oswaldo Guild e texto de Mikhail Bakhtin. Aqui a gente também tem nesse livro bem pequenininho, que tem várias ilustrações. Aqui ele é bem recheado de ilustrações, a gente também tem uma pequena fotografia do Dostoiévski, que é um conto chamado Boboki. 2 anos depois, em 1875, ele publicou O Adolescente, essa obra gigantesca, que também é um calhamaçozinho. Tradução do Paulo Bezerra, ilustrado com os manuscritos do próprio autor. Então, acho que essa edição é uma edição bem mais primorosa, eu acho que também um pouquinho mais especial, justamente por vir com várias coisas bastante interessantes do próprio Dostoiévski. Então, O Adolescente. O Adolescente foi publicado em 1875. É um dos 5 grandes romances de maturidade do Dostoiévski, ao lado, obviamente, de Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. Mesmo sendo menos conhecido dentre eles devido à incompreensão da crítica do século XIX, que não entendeu sua estrutura moderna, fragmentária, baseada nas memórias do protagonista. A obra revela toda a genialidade do escritor, então no auge do seu talento. Então, eu ainda não li O Adolescente, me contem se vocês já leram. Vai ter 2 narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, com tradução do Vadim. Desculpa, gente. A minha sinusite ainda tá muito forte. Tradução de Vadim Nikitin. Esse livrinho aqui eu já li. E esse livro aqui é incrível. Eu gosto muito desse livro. É um livro muito triste. Me fez refletir muito sobre a vida. Muito, muito mesmo assim. Me tocou profundamente. O segundo é uma narrativa muito triste mesmo. Então, não sei se é uma boa porta de entrada para você conhecer o autor. Vai pelos outros que eu acabei citando pra você, mas 2 narrativas fantásticas também é um livro muito bom. E ela é bem curtinha, é desse tamanho. Logo depois ele publicou Os Irmãos Karamazov, que tem aqui esse livrão aqui, ó. Que eu comecei, gente. Esse livro, sim, eu comecei. E, gente, que fofoca! Nossa, quanta fofoca da boa! Logo no início, assim, eu fiquei viciada. Assim, muito no iniciozinho do livro. É um livro gigantesco. Mas, gente, esse livro tem muita fofoca, tá? Essa aqui é a edição Os Irmãos Karamazov. Eu acho linda essa lateral dele. É um livro maravilhoso, a tradução do Paulo Bezerra. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito da tradução do Paulo Bezerra. Tá aqui o nosso livrão gigantesco. E eu estou lendo atualmente Os Irmãos Karamazov. Estou lendo muito devagarzinho, mas eu estou lendo e é isso que importa. Então tá aqui Os Irmãos Karamazov. Gente, eu acabei pulando alguns livros. São muitos livros, tá bom? Então, vamos relevar. Eu acabei pulando Uma História Desagradável, esse livrinho bem pequenininho aqui, com tradução da Priscila Marques, ensaios de Alexei Kiemizov. Vou deixar aqui o nome do autor. Tá aqui, ela é bem curtinha. Ai, gente, Uma História Desagradável foi publicado no mesmo ano que Escritos da Casa Morta. Foi publicado em 1862, logo em seguida a Memória do Subsolo, tá bom? Então, tá aqui, eu acabei pulando. Outro que eu acabei pulando também foi Humilhadas e Ofendidas, aqui, essa tradução da Fátima Bianchi com xilografuras do Oswaldo Guild. Então, tá aqui, Humilhados e Ofendidos. Sinto muito por ter humilhado e ofendido esses 3 livros que eu acabei pulando. Tá aqui, esse livrinho aqui. Humilhados e Ofendidos vem antes, em 1861.
Outro que eu acabei pulando também foi Escritos da Casa Morta, com tradução do Paulo Bezerra. Tá aqui, esse livro aqui. Esse é muito importante para Dostoiévski, pois foi publicado em 1862. Mas, assim, em 1849, o Dostoiévski, com 28 anos de idade, foi preso e condenado à morte por sua participação no Círculo de Pietrachevsky, um grupo de intelectuais críticos ao regime czarista. Então, instantes antes do fuzilamento, sua pena foi comutada para 4 anos de trabalhos forçados no presídio de Omsk, seguidos de mais de 4 anos servindo como soldado raso em um determinado local que eu não vou saber pronunciar, mas vou deixar aqui para vocês. Esse período passado na Sibéria foi extremamente marcante para o escritor, que viu cair por terra sua imagem idealizada do povo russo, influenciada pelos socialistas utópicos, ao conviver com a dura realidade dos prisioneiros comuns vindos de todas as regiões da Rússia. Então, aqui, Escritos da Casa Morta é um livro muito importante para a gente poder ver justamente muitas das coisas e muitos pensamentos do próprio autor sobre esse período e sobre as ideologias, as ideias que ele tinha sobre vários assuntos. Eu ainda não li esse livro e eu sinto muito de ter passado ele, mas vocês entenderam. E assim, gente, o último livro do Dostoiévski foi Os Irmãos Karamazov, esse tijolo aqui. Mas nessa edição maravilhosa da 34, a gente ainda também tem esse livro aqui, chamado Contos Reunidos. São todos os contos reunidos do Dostoiévski nessa edição maravilhosa. Eu acho muito linda essa cor. Ele é desse tamanhão assim. E eu também ainda não li. É uma tradução da Fátima Bianchi. Os contos reunidos aqui, eles são de 1846 a 1880. Então, gente, esses foram todos os livros do box. Agora eu vou mostrar o box pra vocês. É desse tamanho. A lateral dele é assim. Vem com todos os títulos e os anos dos livros. Por isso que eu estava olhando pra lá, pra lateral. Aqui a gente também tem o nome do Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, de 1821 a 1881, que foi o ano que o autor veio a falecer. Então essa aqui é a prosa completa do gênio da literatura em traduções diretas do russo, uma caixa comemorativa dos 200 anos de Dostoiévski, todas em 24 volumes. Aqui atrás a gente tem também tem todos os títulos do livro. Aqui a gente também tem o nome do autor. Essa é a parte de trás e essa aqui é a parte de frente. É um box enorme, é um box muito pesado e é um box que dá muito trabalho para colocar tudo de volta. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aqui nos comentários. Me conte se você gosta do autor, se você tem medo de começar a ler algum livro dele, porque assim, quando eu comecei a ler literatura russa, eu comecei com Tolstói e eu me apaixonei completamente. Quando eu fui ler Dostoiévski, é uma pegada completamente diferente, é um autor muito psicológico, é um autor muito pensativo, um autor bem de passagens assim muito profundas, realmente muito tristes, melancólicas sobre a vida. Não que eu não goste, eu gosto muito, mas eu gostaria de gostar um pouquinho mais, se é que vocês me entendem. Mas eu tenho esse box maravilhoso, eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado. Parcelei de não sei quantas vezes, já terminei de pagar, já terminei. Dostoiévski é um autor russo que eu gosto muito, obviamente. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou. E até o próximo. Um beijo!